Gente, bom dia a todos. João, já adoçou o nosso dia, né, João? Obrigada pelo carinho, viu, meu anjo? Gostei muito da mensagem. Obrigada. Pessoal, hoje nós vamos fazer o grupo 10, conforme nós combinamos, tá? Nós já fizemos a correção dos exercícios e agora nós faremos, então, o esquema e a explicação do grupo 10. A tia Rita disse que alguns amigos vão ter que sair para fazer entrega de algum trabalho, né? Então, daqui a pouquinho. Aí ela vai chamar já para vocês fazerem a entrega disso. Peguem aí apostilas, cadernos. Oi, amor? Eu acho que vocês podem saindo aos poucos para entregar. Annelise, você tem que entregar, querida? Essa fileira aqui, quem tem que entregar? Por favor, vai e quando retornar o de trás, vai, se for necessário. Vamos lá. Vamos lá, caderno de ciência. Oi, Juju. Tudo bem? E aí, que bacaninha ficou seu cabelo? Descoloriu e pintou? Eu não pintei mais não, tava vermelhão. Ai, que bacana. Quem fez para você? Legal. Vamos lá. Depois do João, quem mais precisa ir? Já entregou? Então vai, quem mais precisa? Você também? Deixa ela aí primeiro. Pode ir vocês dois, que aí vai e volta rapidinho.
Isso. Gente, que isso? João, por que que você precisa ser indelicado assim? João, que grosseria, você não precisa agir assim. Não, 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 não. Não, não é ambiente para isso. Você nunca foi tratado assim aqui. Calma.
classes sociais é igual raça, extensão, família? Sim, amor. O que está acontecendo, João? O que está acontecendo nessa sala? Eu preciso mesmo ter esse tipo de problema aqui na minha aula? Pessoal de casa, posso virar um pouquinho? Pode, tia. Obrigada, querida. Ô, Júlia, lembra do dia que você conseguiu colocar um tantão numa tela só? Não deixa assim, que eu acho que vai dar.
Você viu que depois do sol a gente já vai embora, filha? Pois é, soube disso mesmo. O que aconteceu com o tio Juninho? Ele caiu na felicidade ajudando o pessoal do ensino médio. Ah, tá. Onde que o ensino médio foi, Ju? Ele foi no museu da Nação. Ela fez essa banda. É feira da profissão, não é? Isso aí, acho que é o museu. Normalmente tem um que o COC faz que chama-se Feira de Profissões. Mas foram todas as salas do ensino médio? Eu nem sei, já. Oi, linda. Vamos lá, Ana Júlia. Annelise. Ana Júlia. Caio. Cadê o Caio? Ah, bom, Caio. Emanuele. Presente. Guilherme. Isabela. João Francisco. João Pedro. João Pedro. João Travesso. João Vitor. João Vitor. Júlia. Júlia. Julie. Lavínia. Luciana. Maria Carolina. Maria Carolina. Mariana. Mel. Natan. Otto. Presente. Oi, meu amor. Pietro. Pietro. Rian. Thaís. Yasmin. Presente. Oi, meu anjo. Cadu. Oi, tia. Oi, meu amor. Só um minutinho, pessoalzinho de casa, tá? Eu já venho. Qualquer coisa eu espero para ajudar a virar a câmera aí se for necessário, tá? Não, vem cá comigo, Jesus. Não dói, não, pode ficar mais. Deixa eu fazer assim, ó. Eu vou fazer agora mesmo.
Pronto? Todo mundo terminou? Vamos lá. Pessoal, como vocês sabem, o que a gente está estudando é uma introdução da sociologia no trabalho do ensino fundamental 1, tá? E a partir do momento que a gente fala de sociedade, não tem como a gente não falar de diferenças sociais. Mas a gente precisa refletir o que são essas diferenças, de onde elas vêm, né? A gente precisa analisar o que proporciona essa diferença e a que resulta essa diferença, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o que é a formação histórica disso e algumas reflexões que são voltadas para a sociologia em relação a isso, tá bem? Primeira coisa que a gente vai ver é que numa sociedade, quando a gente vê a diferença social, é porque a gente vê diferentes níveis de acesso às oportunidades, de acesso aos direitos e de acesso até mesmo à parte política. Veja bem, o que é uma pessoa de classe social mais baixa? É aquela pessoa que não tem acesso à prática de alguns direitos básicos, como uma alimentação com qualidade, uma educação com qualidade, saneamento básico, moradia. Por quê? Porque algumas coisas dificultam este acesso a esta classe. O que é uma pessoa de classe mais alta? É aquela que tem essa facilidade de acessar tudo isso, porque ela teve oportunidades que favoreceram ela dessa forma. Por exemplo, estudar desde pequeno é um trabalho bom. Isso, por exemplo, se você... Sim, vocês são considerados, Annelise, se você for comparar com a maior parte do Brasil, você tem um acesso muito maior às questões de qualidade. Por exemplo, você estuda numa escola de qualidade, bem provável que você tenha um plano de saúde, dificilmente você vai depender do Sistema Único de Saúde, né? Sua casa, além de ter o que você precisa, tem um conforto, um acesso a um conforto um pouco maior. Aí, ó, viu? Ele consegue comprar o que boa parte da população brasileira não consegue. Não, mas vai, né? Então, isso mostra o que nós chamamos de diferenças sociais, porque os acessos, né, a esses recursos são diferentes, né? São diferentes entre as classes. Aí a Annelise falou assim, então eu sou de classe alta? Sim, aí você pega, por exemplo, alguém aqui, um milionário aqui. Você concorda que ele tem acesso a outras coisas muito maiores do que você? Muito mais, vamos supor, se você pegar um milionário do Brasil, você concorda que esse milionário tem acesso a outros serviços diferentes do que o seu? Então, isso mostra as diferenças sociais, tá? Então, esse acesso a esse serviço de uma qualidade, a recursos, né, diferentes, porque aí tem gente que fala assim, mas a gente pertence a essa classe porque nosso pai trabalhou muito. Sim, sem dúvida, mas e as oportunidades de estudo, né? E até mesmo de trabalho que essas pessoas têm.
diferente daquelas pessoas que não têm nem oportunidade de estudar, né? Então, ou seja, é o acesso aos recursos econômicos. Nem toda a escola pública conseguia ter o celular, equipamento para participar das aulas, né? Sim, Mas sim. aí, parece que eu vi que em casa, alguns, né, em algum lugar, até distribuiu algum Sim. aparelhinho. Mas na verdade, Júlia, é muito além disso, né? Por exemplo, esse problema que você citou é um problema muito fácil para resolver para quem tem onde deixar o filho na hora que vai trabalhar, né? Ou que o filho já tem uma idade que possa ficar em casa sozinho enquanto vai trabalhar. Então, existem muitos pontos que ligam. Tá bom, deu o aparelho, mas e a internet? Né? Eu tenho alunos que lá em Guaxupé, na verdade nós tivemos 2 alunos que eles não conseguiram assistir às aulas, porque eles moram na zona rural, e lá na zona rural onde eles moram, não pegava a internet que o município oferecia. Então, ele teria que colocar uma internet a rádio, e ele não tinha condição disso, sabe? É caro, né? E é uma questão de condições. Então, é o acesso a esses recursos que mostram para a gente essa divisão. Em sociologia, a gente vai usar o termo estratificação social, e não só diferença social, tá bem? Então, não está errado falarmos em desigualdade social, não está errado. Falarmos diferença não está. Mas na sociologia é usual usar o termo estratificação. Estratificar é dividir, tá? É especificar, você pertence a esse, você pertence àquele, você pertence àquele. Então, em sociologia a gente usa isso, tá bem? Vocês vão ver o Gaidens, que é um sociólogo que a gente já vem estudando em outros momentos das nossas aulas. Ele coloca o seguinte, que o que determina a estratificação social é o acesso diferente, é a possibilidade de acesso diferente. Você tem acesso a uma educação de qualidade, você tem acesso a estudar, né? Porque tem gente que não consegue nem ter acesso ao estudo. Você tem acesso a um plano de saúde, seu pai tem acesso a um bom emprego, você tem acesso a consumir alguns produtos, a um conforto, e até algumas satisfações que nós colocamos aí. Nem todos têm acesso a isso. Então, o que marca a diferença social é exatamente essa questão de acessos diferentes, tá bem? Bom, a estratificação social, ela modificou de acordo com a história. Pode existir várias formas de estratificação social. Nós vamos conversar sobre algumas que vocês já viram. A primeira é o sistema de casta. O sistema de casta, ele é usado principalmente e tradicionalmente na Índia. Ele é movido pela tradição e até mesmo pela hereditariedade, tá? Ele é um sistema muito rígido. Se você nasceu nessa casta, você pertence a essa casta, você vai conviver com pessoas desta casta e você não tem acesso a outra casta. Entendeu? Então, vamos supor que você é de uma casta e você se apaixona por uma pessoa que é de outra casta. Não vai rolar, entendeu? Nem a sua casta aceitaria você fazer parte, se apaixonar pela outra e nem a outra, né? Então, isso é muito comum aqui na Índia, tá bem? Tem uma hierarquia. Cada casta tem a sua importância nessa sociedade. Cada um vai ter a sua função. Então, algumas castas são consideradas até inferiores devido à função em que ela exerce. Tá? Depois você mostra para ela. Depois você mostra isso para ela. Tá? Então, vão ter funções diferentes.
o que acaba, inclusive, criando, aumentando ainda mais essa separação. Cada um tem a sua função e você não vai se misturar com a função do outro, tá? Muitas vezes essas castas, elas são mais delimitadas e delineadas através da religião. Quando eles dizem o seguinte, por conta da religião, você nasceu nessa casta e aí é até um pecado, é algo impuro quando você quer mudar isso, tá? Então, a religião acaba reforçando essa divisão. Depois vocês viram os estamentos. Vocês se lembram quando vocês estudaram o feudalismo com o Renan? Acho que foi com o Renan mesmo. Então, no feudalismo, é também outra forma de divisão de sociedade, a estratificação social. No feudalismo, a sociedade ela era dividida em estados, né? Em ordens. Então, nós tínhamos, né, o senhor feudal, o clero e os servos. Né? Numa pirâmide social mantida pelos servos. Quem tem a função de trabalhar? Servos. Quem tem a função de rezar? O clero. Quem tem a função da defesa? Os senhores feudais. Então, por conta daquela formação, da forma em que aconteceu, né, o feudalismo, nós temos uma situação que é o seguinte: como as pessoas precisavam da proteção, né, no período do sistema feudal, por conta das invasões bárbaras, esses servos se colocaram sob o poder dos senhores feudais. Então, cada um ali tem a sua função. Só que no sistema estamental, a rigidez é um pouco menor, porque há aqui uma mobilidade. Como no sistema de casta não existe mobilidade social, você não muda de uma classe para outra, tá? Aqui, ela é menos rígida em relação a isso. É fácil essa mobilidade? Não, não é. Mas ela podia acontecer, tá? Ela não é fácil de acontecer, mas você poderia se tornar um membro do clero, ou, de repente, você ser o suzerano e não um vassalo, como vocês já estudaram. Então, a mobilidade aqui, ela era rara, mas poderia acontecer. Já aqui não, você nasceu numa casta, você pode até se tornar muito rico, mas você nasceu naquela casta, você permanece naquela casta. Há muitos anos atrás, passou uma novela na Globo que mostrava a Índia e mostrava um pouquinho sobre... Ai, eu não lembro. Caminho da Índia. Lembrei. E mostrava. E tinha um moço lá que, sei lá o que aconteceu, que ele ficou muito rico. Mas ele era de uma casta inferior. Então, mesmo sendo muito rico, extremamente muito rico, ele não podia frequentar alguns lugares, ele não podia... Então, casta é classe social. É uma forma de classe social, mas que não tem mobilidade ali. Você nasceu nessa casta, você vai morrer nela. Tá? Você pode ficar rico, pode mudar a sua questão. Não, não se misturam de forma alguma. Tá bem? Não há essa mistura. Bom, então nós já vimos dois tipos. Pode. Nós já vimos dois tipos de estratificação social. Nós vimos as castas e nós vimos os estamentos. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre as classes sociais, que é o que é mais usado hoje, né? Depois do capitalismo, o que nós temos é a divisão da sociedade em classe social. Por quê? Porque o critério dela é econômico, né? O que determina o seu acesso aos recursos é a sua condição econômica.
Se você tem uma melhor condição econômica, você consegue acessar os recursos com maior facilidade. Se você não tem uma boa condição econômica, você não consegue acessar esses recursos. Então, é uma questão ligada a dinheiro. Portanto, aqui é uma característica do capitalismo. A questão dos direitos e deveres. Aqui, nas castas e nos estamentos, cada parte, cada casta e cada ordem tem o seu direito e tem o seu dever específico dessa divisão. Você nasceu numa casta superior, você tem certos direitos e certos deveres. Você nasceu numa casta inferior, você tem outros direitos e outros deveres. Já que na classe social, já é diferente. A Constituição, ela é uma e abrange todo o país. Então, os direitos e os deveres são iguais para todos. Mas o seu acesso em relação ao valor econômico para isso é outro. Exemplo, todos nós, todo mundo tem o direito a votar, correto? A partir do momento que você tem acima de 16 anos, você pode votar, sendo analfabeto, alfabetizado, quem quer que seja. Dos 16 a 18 não é obrigatório. Não é, mas você pode. Quer dizer, você pode votar. Só que tem uma coisa. Quem tem acesso a uma educação política de qualidade consegue exercer isso diferente daquela pessoa que não tem acesso a nada, que passa fome, que muitas vezes troca o seu voto por um prato de comida, pela questão de acesso ao poder econômico. Tá bem? Então, os direitos e os deveres são, sim, iguais para todos. Mas a forma de ter acesso a esses deveres e esses direitos, ela é complicada quando se refere à questão econômica, não é? Um exemplo, a democracia. A democracia é um princípio que dá acesso aos direitos políticos a todos, a participação política a todos. Mas será que todos nós conseguimos exercer isso da mesma forma? Pegar você, ou pegar uma pessoa que está mendigando mesmo, morta, passando fome, não tem onde viver. Será que vocês conseguem exercer isso da mesma forma? Né? Então, há uma crítica muito grande nisso. Em relação a classes sociais, ela se diferencia das castas e dos estamentos também, porque nas classes sociais você tem mobilidade, você tem total mobilidade. Ao mesmo tempo que você é muito rico, você tem acesso a tudo, de repente acontece algo, você perde tudo, você se torna extremamente pobre. Você não tem acesso a nada. E o contrário também pode acontecer. Né? Vamos supor que você não tem acesso a nada, você ganha uma herança ou na Mega Sena, você passa a ter outros acessos e faz grandes investimentos. Fala, amor. Pode. Então, a gente tem aqui essa diferença, porque nas classes sociais, a mobilidade, ela pode acontecer com maior facilidade, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa, porque o acesso, ele é vertical, né? Das classes sociais. Você pode subir ou descer, né? Você, numa classe social, você consegue subir de classe ou descer de classe. Isso acontece nas classes sociais. Diferente das castas e dos estamentos. As leis, né? As leis, elas são, dentro de classes sociais, elas são idênticas para todos. Mas a prática dessa lei é que dá a diferença aí. De repente, você consegue pagar um advogado que consiga fazer uma interpretação dessa forma de lei, diferente de que quem não consegue pagar, né? Possibilidades de cada classe. O que muda nas classes sociais são as possibilidades de se mudar isso.
né? Cada classe social tem acesso de uma forma diferente, né? Do que assim, do que nas outras classes. Pelo seguinte, você tem acesso a uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, porque você tem um poder aquisitivo que mantém isso, poder econômico que mantém isso. Mas nem todas as classes têm acesso a isso. Bom, achei que você estava falando comigo. Pessoal, Karl Marx. Karl Marx, como nós já vimos, ele é um sociólogo, né? Ele foi estudar dentro da filosofia e da sociologia, e ele coloca o seguinte: para ele a sociedade é dividida em duas classes, a burguesia e o proletariado. A burguesia é sempre os donos dos meios de produção, e o proletariado é aquele que vende a sua mão de obra, que é aquele que recebe um salário em troca do seu trabalho. Então, a sociedade é totalmente dividida dessa forma, entre quem tem os meios de produção e quem vai vender a sua forma de trabalho. Tá bem? Já para Weber é um pouquinho diferente. Weber, ele acredita que dentro dessa parte de proletariado, a gente vai se subdividir também na formação profissional, tá? Na qualificação profissional. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não? Dez e 48, né? Oi? Por que você está com tanta vontade de ir embora? Ô, gente, o que é a dúvida? Eu não estou entendendo. O que é? Não, eu estou falando que não abriu o portão ou não, de sair daí. Eu acho que para deixar de fora, não deixar não. Eu acho que na rua também não. Ué, mãe? Você vai ver uma velhinha. Ai, que delícia, Ju. Aí eu joguei boliche, aí eu fui na praia, fui moreninha, mas eu tava bem mais, eu tava bem vermelha. Que gostoso. Aí na hora que eu fui jogar boliche, eu caí na pista de boliche. Tava com óleo, né, da lista pra frente, era óleo. Aí eu fui fingir que eu tava jogando a bola, aí eu fui junto. Ai, machucou. Aí foi um bombeiro lá, super bonito. Aí valeu a pena. A gente foi numa pizzaria, só que era muito grande.
Pessoal de casa, até daqui a pouco, até a próxima aula.